Perfeito. E tem a questão do preço do petróleo, né? Para isso, deixa eu chamar para conversar aqui com a gente o João Cláudio Platenic Pitillo. Pitilo é pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em história militar. Um prazer te receber por aqui, Pitillo, mais uma vez. Esse é o meu questionamento, porque a gente estava falando sobre essa alta do preço do petróleo por conta do fechamento justamente do Estreito de Hormuz. E o que Trump faz é dobrar a aposta, porque é claro que ele é realmente impedindo saída e entrada de portos iranianos ou de qualquer outro navio que estava pagando pedágio para o Irã, ele limita ainda mais a circulação de petróleo no mundo, o que vai fazer com que o preço do petróleo dispare novamente. Não, qual é a jogada? Bom dia. Bom dia, Laura, Thalita, Eduardo. Bom dia a todos que estão conosco. Olha, o Trump ele precisa desesperadamente de uma vitória, né? Por menor que seja. E o conceito de vitória para o Trump está ligado ao processo eleitoral que já vai se desenrolando nos Estados Unidos, caminhando até o final do ano. Toda a articulação do Trump perante o Irã nesses últimos 60 dias foram catastróficas. E ele percebe isso na sua projeção, que vem declinando ante a população estadunidense, e a subida do preço dos combustíveis, remédio, alimento. E ele tem sido duramente também pressionado pelas companhias petroleiras. O Trump ele aposta numa solução caótica, de que, por mais que o mercado do petróleo se decomponha, os Estados Unidos podem sobreviver a isso porque é autossuficiente e teria como regular os seus estoques internos e manter um preço, mesmo que acima de $100, mais viável. Na seara econômica, a aposta dele também é bem suicida. Ele já foi avisado que isso não vai dar certo em médio e longo prazo. E na questão militar, quando ele diz que vai bloquear o Estreito de Hormuz, ele faz, como o Eduardo lembrou, uma ameaça um tanto ilusória. Primeiro, você vai precisar de grande quantidade de navios e submarinos para você fechar o Estreito de Hormuz na sua embocadura, perto do Estreito de Bab el-Mandeb. Só que ali você vai estar próximo do Iêmen, né? E o Iêmen, e tanto o Iêmen quanto o Irã aliados, eles têm capacidade de bombardear essa frota estadunidense próximo dessa desembocadura. Longe disso, você vai precisar de uma quantidade ainda maior de aviões, de navios e submarinos. E a pergunta é, na prática, como é que esse bloqueio vai acontecer? Ele vai bombardear? Ele vai prender? Ele vai tomar navios de outros países, de outras bandeiras? Veja, ele não vai estar prejudicando somente a ele vai estar prejudicando aliados muito importantes, como os aliados do Golfo Pérsico, porque eles também vão estar proibidos de exportar petróleo, não pelo próprio Trump, mas pelo Irã em represária. O Irã já avisou que a represária vai ser o ataque a portos no Golfo Pérsico. Então, veja, a relação do Trump com esses países do Golfo Pérsico já não está digamos assim, numa seara confortável por dois motivos. Primeiro, que esses países do Golfo Pérsico, nos últimos 10 anos, eles gastaram 500 bilhões em compra de armamentos dos Estados Unidos. Esses armamentos eles foram vendidos a esses países sob a justificativa que eles dariam segurança a esses países. E nós vimos que não. O segundo é que as bases estadunidenses colocadas nesses países também tinham como objetivo dar segurança a esses países, e nós vimos que não. E por várias vezes esses países contataram a Casa Branca e pediram um acordo, porque o Irã estava castigando esses países e os objetivos estadunidenses nessa região. Então, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, Kuwait, todos esses países estão pagando um preço caríssimo por conta da insistência do Trump em atacar o Irã. O Bahrein, em especial, veja, o Bahrein só recuperará sua capacidade de exportação de petróleo daqui a 5 anos, tamanho destruição da sua logística petroleira. A pergunta que o Trump vai dobrar a aposta em relação aos Estados Unidos, mas aos seus aliados tão próximos quanto às monarquias petroleiras? Isso é uma dúvida. Ele vai atirar boa parte dessas monarquias no colo do Irã.
né? Porque o Irã oferece um acordo vantajoso com esses países, como ofereceu a Europa. Você vê que a Inglaterra e a própria Alemanha recuaram da ideia de fazer parte de uma coalizão militar para abrir o estreito. Pergunta que eu acho que não quer calar é qual é a estratégia por trás desse fechamento e como esse fechamento se daria na prática, né? Porque nós vimos que aqui no Pacífico e no Caribe, ele assaltou alguns navios da Frota Cinzenta, impediu que chegassem à Venezuela, né? Numa ação de assalto, tomando o navio, e ele sequestrou 2 navios, levou para os Estados Unidos e se orgulhou de ter roubado o petróleo desses navios. Ele vai fazer isso naquela região? Essa é uma dúvida que nós temos aí esperar, está pertinho das 11 horas. E olha, finalizo dizendo que um fechamento efetivo daquela região vai ser muito custoso financeiramente para os Estados Unidos mobilizar uma quantidade enorme de aviões, navios, submarinos para aquela região e durante quanto tempo? Então já há uma reclamação no Congresso muito grande pelo que foi gasto no Irã, e isso eu acho que vai ser uma operação tão cara ou mais do que bombardear o Irã. Aliás, deixa eu trazer essa informação aqui. Quem acaba de fazer uma postagem em relação a esse embate do Papa com Trump é o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Laura me cantou aqui, peguei essa postagem, tá na tela pra gente. Consegui colocar aqui só para eu ler junto com todo mundo? Ele diz assim, Sua Excelência, o Papa Leão XIV, em nome da grande nação do Irã, condeno o insulto a Vossa Excelência e declaro que a profanação de Jesus, que a paz esteja com ele, o profeta da paz e da fraternidade, é inaceitável para qualquer pessoa livre. Que a glória de Deus o acompanhe. Tá aí, então, em respeito aos católicos, o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, faz essa postagem. Então, lembrando que a gente trouxe aqui esse embate de Trump com o Papa, que o chamou de liberal demais, disse que ele não é bom para as relações exteriores, disse não ser fã do Papa Leão XIV. Tá aí para vocês, então. Não, e a profanação da imagem de Jesus, né? Sim, e temos a imagem. Que é profeta para os muçulmanos. Aquela imagem do Trump como um Jesus, Tá essa imagem é uma violência contra os cristãos de todo mundo, mas é contra, não só, e é importante falar isso que o Edu falou, e não é a troco de nada que o presidente do Irã se posiciona, porque pro mundo islâmico, Jesus é um profeta, é uma figura sagrada, é um homem de Deus. Então, quando o Trump faz isso, ele não está ofendendo apenas os católicos, ele está ofendendo todo o mundo cristão, e está ofendendo o mundo islâmico também. Então, cara, isso aí é de uma sandice, é de uma loucura. Isso aí, eu acho que aí ele cruzou uma linha vermelha, entendeu? Porque mesmo os cristãos americanos, mesmo esses evangélicos neopentecostais dos Estados Unidos, fanatizados e tal, que não são todos, vamos sempre lembrar, não são todos, mas são muitos, que constituem boa parte da base do MAGA, esses caras que já estão numa situação sem discurso, né? Porque o MAGA o Trump foi eleito para tirar os Estados Unidos de todas as guerras, e essa foi uma plataforma importantíssima do Trump na eleição presidencial, e ao contrário, eles veem o Trump colocando os Estados Unidos em tudo quanto é guerra. Agora ainda esses cristãos que são a base do MAGA ainda tem que ver o Trump insano assumindo o lugar de Jesus Cristo e produzindo milagres. Gente, isso é um ultraje, mas isso é um ultraje de um tamanho que eu tenho certeza que o mundo religioso hoje está olhando para isso aí de uma maneira muito tensa. E esse enfrentamento com o Papa, eu acho que também é muito importante. Eu acho que isso faz parte do enfrentamento, inclusive. Faz parte. Ele deve ter pensado só em ofender o Papa e esqueceu do resto do mundo. Então, eles estão numa campanha contra esse Papa, a turma do Trump está numa ofensiva contra o Papa que é um negócio absurdo, é uma coisa assim. Por quê? Porque esse Papa, e o problema todo é esse Papa é um Papa americano. E é um Papa americano que
não fala a mesma língua do Trump. Então ele serve como um contraponto espiritual ao Trump que, para o público interno americano, faz uma grande diferença. E não é verdade que os Estados Unidos não tenham católicos. Não, eles têm uma comunidade católica muito grande nos Estados Unidos. É só ver que o Kennedy, por exemplo, era um presidente católico, Sim. entendeu? No norte dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, há uma presença católica gigantesca. Então, eu acho que esse enfrentamento agora, que é mais uma guerra em que ele se mete, eu acho que ele avançou um pouco além. E é incrível, porque o Papa pegou e resolveu ir para o pau. E o Papa, nessa semana, ele vai estar em evidência. Ele está fazendo uma viagem de 11 dias para países africanos. Ele chegou hoje à Argélia, eu me lembro de Angola, que ele vai a Angola, mas os outros países eu não me recordo de cabeça. Mas ele vai ficar 10 dias em que ele está em evidência no noticiário. Ele não só está em evidência, estaria naturalmente, como vai falar. Ele vai vai rezar missas, aquela coisa que a gente vê toda viagem de Papa. Só que esse Papa faz muito menos viagens do que o Francisco e menos ainda do que o Papa João Paulo. Então, todo o mundo vai prestar atenção no que ele tem a dizer. E agora mais ainda, graças ao Donald Trump. O Papa, essa briga do Papa com o Trump, eu acho que isso aí vai render muito. Sim. E já há, dentro da própria Igreja Católica, vigílias que fazia muito tempo que não eram convocadas com propósitos, vigília pela paz. Esse final de semana tivemos vigílias pela paz em todo o mundo. Então, a Igreja Católica pegando e assumindo, olha, temos que entrar na guerra. Entrar na guerra desse jeito, na guerra pela disputa dos corações e mentes, que é muito importante. Numa guerra não se ganha só, a gente tem sempre repetido isso. Uma guerra não se ganha só com tanques e aviões. Uma guerra se ganha com o coração das pessoas. E o que o Irã está fazendo, que é isso, entendeu? O Irã vai e se solidariza a figura do Papa e se defende a figura sagrada de Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa, isso é muito importante. E isso fazia muito tempo que a gente não tinha, entendeu? Então, eu acho que a gente chegou a um ponto que a Igreja Católica, parafraseando Stalin, ela não tem nenhuma divisão de soldados. Ela não tem nenhuma divisão de soldados, ela não tem, mas ela tem o coração de todo o rebanho católico, que não é pouca coisa na opinião pública mundial. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu estou vendo que o senhor está usando uma camisa do Buena Vista Orquestra, né, que é cubano, né? Será que este novo imbróglio que o presidente Trump está se metendo não é também para evitar entrar em Cuba de uma vez? Porque quando ele deixar o Irã de lado, ou quando ele precisar de alguma coisa para tapar o buraco midiático do Irã, ele já deixou claro que ele vai para Cuba, né? Eu não sei se ainda existe esse ímpeto todo de Donald Trump contra Cuba. Já não sei mais se o ambiente político e social dos Estados Unidos, pós-Irã, permite que ele se torne tão obtuso contra o Irã a nível de uma operação militar contra o Irã. Seja uma tentativa de invasão, seja um cercamento, seja um bombardeio. Não sei se hoje isso está na pauta desse Donald Trump, que se vê a voltas do Irã com uma resiliência muito grande. E a resiliência iraniana, ela não está no aspecto militar somente, né? Ela está mexendo com a retaguarda do Trump, com a sociedade estadunidense. Inclusive, o Irã provocou fissuras profundas no movimento MAGA. Nas últimas semanas, o Trump perdeu apoiadores de peso, influenciadores de peso do MAGA, né, que não se abalaram com os escândalos do Epstein, mas se abalaram com a derrota no Irã. Essa questão do isolacionismo que o próprio Trump e o MAGA vinham pregando, isso era tão forte, isso era tão recorrente. A gente aqui no Brasil talvez não tenha a dimensão de como foi traumático financeiramente a guerra do Iraque para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele arrasou um país inteiro,
flagelou famílias, uma sociedade milenar, mas ele paga um preço por isso alto. Então, a campanha do Trump, desde o seu primeiro mandato, é baseada numa não-guerra e numa não participação nesses conflitos na Ásia Ocidental. Mas óbvio que ele traiu todo esse discurso porque era demagógico, né? O Trump ele tem compromissos pessoais, compromissos com a petroleira, a relação dele com Israel é tanto nebulosa, né? É óbvio que o Epstein ele era um ativo da espionagem israelense, isso é corrente. Então não se sabe se esse Donald Trump hoje teria, digamos assim, algum rabo preso com Israel. Você vê que o agente de negociação do Trump para todos os conflitos é o genro e um amigo de golfe. Então, o Trump ele combaliu toda a diplomacia estadunidense, que a gente pode não concordar com eles, mas é óbvio que são diplomatas de grande experiência, porque a diplomacia estadunidense é muito ativa há décadas. Então, ele não usa nem os seus diplomatas para conversar com ninguém. Ele veio para impor uma pax trumpista, violenta, sectária. E sobre essa questão que eu vi aí daquela imagem de IA do Jesus Cristo, eu não sei se a minha visão está me enganando, mas não sei se vocês já repararam que no céu, né, lá no arrebatamento, tem aviões de guerra e soldados. Então, o poder celestial desse Deus Trump é o seu exército. Então, ele está agora nesse estágio, numa cruzada religiosa, com a pauta de costumes. Você vê que ele chama o Papa de muito liberal. Isso é uma maneira que ele tem de tentar recentralizar em sua base conservadora, reacionária, e que tem algumas questões com a Igreja Católica já de muitos anos, com pautas extremamente capciosas, né? Aborto, casamento gay, essas tolices que o Trump fica pego a isso, né? Agarrado a isso, e tenta movimentar setores da sociedade extremamente reacionários. E a gente sabe que a sociedade estadunidense está num declínio moral, econômico, financeiro, e que são cortinas de fumaça que se usou lá e se usa aqui também. Né? Nós temos os nossos mini-Trumps aqui também, que a todo momento trazem a pauta de costume para tergiversar questões políticas e sociais extremamente importantes, né? Como se o aborto fosse uma discussão que está batendo na sociedade, impedindo o desenvolvimento de uma civilização. Pelo contrário, o que está atrasando o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Brasil é a gente se negar a debater o aborto de maneira séria, né? Usando a ciência, usando a experiência que nós temos da proibição radical do aborto, que leva as mulheres a procurarem aborteiros clandestinos, que coloca todo mundo em risco. Essa discussão eles não querem fazer. Então, no caso do Trump específico, ele tem um problema sério, que é o Irã. Um país, em tese, estigmatizado, né? Um país que é visto de maneira subordinada, um país do sul global, um país do BRICS, um país em desenvolvimento e um país que está há mais de 40 anos bloqueado. Não é que um país igual a esse consegue impor uma vitória, uma derrota estratégica aos Estados Unidos num curto espaço de tempo que tira completamente a iniciativa dele no campo militar. Os Estados Unidos ele perdeu a iniciativa no campo militar. Então, ele hoje foi para uma negociação para não negociar. Os Estados Unidos nunca teve a intenção de sentar à mesa com o Irã e ter uma negociação. Porque, veja, o princípio da negociação no campo diplomático é você nunca falar em vitória e em derrota. Porque se você negocia, a palavra vitória e derrota, elas estão suplantadas. Vitória e derrota se discute no campo de batalha. Na mesa de negociações se discute outras coisas, menos vitória e derrota. Então, esse Trump ele levou um pacote de afirmações que visava vencer o Irã na mesa de negociações. Mas ele não conseguiu nem vencer no campo de batalha. Então, nós estamos diante de um cenário que eu acho que vai salvar Cuba de novas pressões estadunidenses.
Perfeito. Começou o bloqueio, né? Começou, 11 horas e 4 minutos agora, ou seja, teoricamente começou o bloqueio. O Al Jazeera tem uma atualização agora em que eles dizem assim, o que sabemos até agora sobre o bloqueio naval dos Estados Unidos. E diz assim, olha, os militares americanos disseram que vão bloquear a partir das 11 horas, o que é agora. E daí eles falam assim, que um oficial americano disse ao Al Jazeera que os militares estão preparados para impor e manter um bloqueio naval, mas não definiram regras de engajamento para violações. Ou seja, quem descumprir, o que aconteceria. Então, é nesse pé que está esse bloqueio neste momento. Deixa eu fazer uma última pergunta para o Pitillo em relação à guerra, e depois eu quero brevemente falar sobre a situação da Hungria, Pitillo. Mas é o seguinte, até que ponto, com esse bloqueio, os Estados Unidos tentam forçar a China a negociar? Porque ela pode ser a negociar no sentido de pressionar o Irã para uma negociação, porque ela pode ser bastante afetada com essa alta do preço do petróleo e a inviabilidade de passagem de navios iranianos com petróleo para o resto do mundo, não? Eu acho que não. Primeiro que a China ela pode manobrar compra de petróleo para outros lugares, né? E segundo que a boa parte do comércio de petróleo Irã e China é feito pela frota cinzenta, que nada impede que a China possa pegar essa frota cinzenta e botar bandeira chinesa. E aí eu remonto àquela pergunta do Eduardo lá. Os Estados Unidos vai impedir navios chineses de entrar no Estreito de Hormuz? Essa é a grande dúvida. Então, eu não sei, né? Não tenho clareza do nível desse bloqueio, mas eu acho que essa alta do petróleo não vai atingir a China. Eu acho que essa alta do petróleo ela não é capaz de impedir o desenvolvimento econômico de curto prazo da China, e eu acho que essa alta do petróleo é muito mais maléfico para os Estados Unidos, que já amarga um estágio de economia de incerteza, do que a China. Eu não acredito que isso vá ofender a China. A China tem uma engenharia social, econômica e financeira capaz de manobrar a compra de petróleo até para outros lugares. Perfeito. Falando agora sobre o Irã, olha só, a Hungria, eleições na Hungria. Multidões tomaram as ruas de Budapeste para celebrar a derrota de Viktor Orbán após 16 anos no poder. O primeiro-ministro reconheceu o resultado como doloroso, mas inequívoco, encerrando esse ciclo marcado por nacionalismo, concentração de poder, restrições a direitos e confrontos com a União Europeia. Quem venceu essa corrida foi o conservador pró-Europa Péter Magyar, líder do partido TISA, uma nova força política que surgiu nos últimos anos defendendo o combate à corrupção, a reconstrução institucional e a reaproximação com o Ocidente. Ele também conquistou maioria no parlamento. A eleição teve participação recorde, com forte adesão de jovens e eleitores de cidades médias. Orbán era uma das principais referências da extrema-direita global, aliado de líderes como Donald Trump, mas também de Vladimir Putin e do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Sua derrota representa um revés para esse campo político no mundo. E eu quero ouvir o professor Pitillo sobre, então, essa troca agora de comando na Hungria. O que eu ouvi falar, inclusive, é que ele é uma pessoa pró-Europa, de fato, e pró-OTAN. E com isso, a Rússia seria afetada, porque até então tinha um aliado ali na Europa e agora passa a ter uma pessoa alinhada com a OTAN, que não seria benéfico para a Rússia. Como ficam, então, essas relações? Como fica o cenário para o sul global diante disso tudo e para a extrema-direita mundial, professor? Minha cara, se o nosso querido Brizola tivesse vivo, ele ia dizer que a Hungria estava diante do diabo e do coisa ruim. Eu lembrei logo do Brizola nessa contenda eleitoral. É óbvio que o Orbán era uma figura medonha e se tornou uma figura, um dos expoentes desse neofascismo. Mas o vencedor, ele é uma figura, digamos que é um novo Zelensky, né? Uma figura também um tanto nefasta, um neoliberal até a medula e um neoliberal reacionário. Vide a sua relação com a OTAN, é um entusiasta da OTAN. Eu acho que para os húngaros a coisa não muda substancialmente. Para a União Europeia é um reforço de peso, porque a União Europeia precisa liberar os 90 bilhões de dólares para continuar a guerra da Ucrânia.
E a Hungria era um dos países que estava votando contra, junto com a Eslovênia. Então, agora, com essa nova figura, eles, enfim, vão conseguir prolongar a guerra da Ucrânia. A Rússia, como você lembrou bem, é muito ruim, porque a Rússia praticamente perde a sua grande articulação na Europa. Agora, no cenário internacional, a queda do Orbán significa muito para todos nós, né? Pela essa magnitude que ele ganhou diante da extrema-direita. Eu não sei mais se o Bolsonaro vai conseguir se esconder na embaixada aqui em Brasília. Talvez a fuga dele para a embaixada fique barrada. Muito bem lembrado. Professor Pitillo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer te receber, viu? Uma boa semana, um bom dia para você. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Forte abraço, tuas ordens. Até, muito obrigada. A gente